Bem, pessoal, mortes após um terremoto, né? Muita gente aqui me perguntando sobre isso, falando assim, Júlio, o que acontece que após um terremoto tem um número tão grande de mortes, né? Tanto na fase aguda como ali nos primeiros dias, né? Eu vou explicar para vocês tudo que envolve após um terremoto, não é a realidade do Brasil, mas vira e meia sai notícia no jornal e vocês perguntam muito aqui sobre isso, né? Vamos lá, aconteceu um terremoto recente, né? Com milhares de mortes, né? Muita gente estava me perguntando isso, né? Que inicialmente saiu o número de mortes, depois começa a aumentar muito nos próximos dias, né? A primeira causa e a causa mais importante dessas mortes é por justamente queda de estruturas. A gente, ser humano, né, constrói prédios, casas, toda uma estrutura dentro de um cenário da gente ter um solo estável, né? E toda vez que tem algum abalo sísmico, algum tremor, né? O que acontece, né? Ou explosão, alguma coisa, essas estruturas acabam colapsando, né? E quando tem um colapso, né, geralmente vão ter pessoas próximas dessas construções ou dentro, né? E isso cai em cima dessa pessoa. E obviamente, né, o impacto cinético que a gente tem dessas estruturas caindo tem um quadro muito grande de trauma crânioencefálico e trauma múltiplo, né? Normalmente, no momento do trauma, assim quando tem queda de avião, que eu falei para vocês, assim como você bate um carro, né? Essa energia é transportada para o corpo e explode, destrói, tem fratura, tem hemorragia em vários órgãos, né? E isso leva a uma morte aguda, né? Uma morte, né? Pela pancada, pelo choque hipovolêmico desse sangramento que acontece, ou interno ou externo, né? Essa é a principal causa, né? Junto com isso, também tem pessoas que ficam presas sobre estruturas pesadas. Isso dificulta a expensão da caixa torácica, né? Essa é uma morte um pouco mais sofrida, né? Mais agonizante, e essas pessoas ficam soterradas, né? Óbvio que vocês não veem isso na notícia do jornal, mas normalmente, né, quando o médico legista faz essa avaliação, ele consegue identificar por diversos sinais que ele observa como foi a morte dessa pessoa na hora. Se foi um trauma, choque hipovolêmico, teve uma lesão de órgão, né? E muitas vezes ele vai dizer que foi pelo soterramento, porque essa pessoa ela encontra uma série de resíduos dentro do pulmão, significa que essa pessoa ficou respirando, né? O tempo também, né, entre ter o terremoto e a morte também dá para dar algumas dicas, né? Junto com isso, que outro aspecto também pouca gente menospreza, porque o número sobe depois, né, é a questão do atendimento. Porque uma vez que tem uma estrutura, teve um terremoto, toda a estrutura da cidade, ela ficou colapsada, né? Normalmente, o tempo de atendimento para esse paciente vai ser muito prolongado. Então, é uma coisa no trauma que a gente chama de golden hour, né? Que é a hora de ouro. Então, depois de um acidente de carro, depois de um acidente de moto, depois de uma queda de avião, depois de terremoto, o mais importante é entre ter o acidente, se identificar aquela vítima e levar para os hospitais. Óbvio que não é uma coisa intencional, né? Porque justamente por causa do acidente, mas normalmente essa hora de ouro é perdida. Por quê? Não vai ter profissionais suficientes para atender, não vai ter o serviço de emergências funcionando de forma adequada, porque vai ter muita